Esse início de trabalho, eu sou grato assim a cada elemento, sou grato também por estar trabalhando. E o nosso trabalho, precisamos sempre de lembrar assim que ele é uma aula. E uma aula é muitos minutos, então cada um tem que ter muita paciência com ele mesmo para poder assistir à aula. A recompensa vem com o saber. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano e seu livre-arbítrio. Muitas vezes, muitos falam assim que se nós temos que colher, então nós não temos livre decisão. Como o espírito humano é de uma qualidade superior, de procedência superior, então tem aquela condição, aquele ato que ele fez com amor, ele recebe a recompensa. Essa naturalidade, cada um precisa de ter, tem o retorno. Se a pessoa quer mudar de vida, ela tem que lembrar do amor. O Criador é amor. Então, o amor não é somente para os filhos, conceder para os filhos, para o esposo, para a mulher. Não é somente conceder. O amor precisa de andar junto com a pureza e com a justiça. O amor verdadeiro, quando apresenta, a pessoa também muda de vida. Pode ser por uma mulher, por um homem, pode ser por um amigo, pode ser pelos filhos. Um amor verdadeiro, a pessoa muda de vida. Precisa de fazer a diferença, porque nós sempre ouvimos assim, o pai e a mãe falando que tudo faz para os seus filhos. Isso não é amor, isso é um procedimento de servir. E também aquela bondade assim que existe, né? Quando tem o destino. Muitos estudiosos falam assim que tem a época difícil. Tem a época difícil quando a pessoa vai trabalhando com ela, com o seu destino. Então o que acontece? Nas épocas difíceis, ela se encontra protegida com as irradiações boas. Então os raios da época difícil que vai atuar na vida daquela pessoa, eles não terão como penetrar na vida daquela pessoa. Isso a pessoa precisa de lembrar assim, que muitos e muitos já passaram por situação difícil e depois fala assim que foi um milagre. Quer dizer que o ser humano e seu livre-arbítrio, num período anterior, ele teve plantios que não foram bons. Então, num período seguinte, que vem a colheita, então ele mudou a maneira de ser. Aquela colheita difícil daquela época anterior, agora não tem como atuar, porque não tem como penetrar. Porque as transgressões que nós fizemos, ou os benefícios que nós fizemos, fica agregado em nós. Isso a pessoa precisa de lembrar assim, que aquilo que plantas hás de colher. E que o Criador deu para cada espírito humano um tempo para o seu amadurecimento. Esse tempo a gente sabe que é para tudo. A pessoa vai, compra frutas, deixa na sua casa, aquelas frutas duram determinados dias. Um período depois, se elas não forem consumidas, elas estragam. Teve um tempo. Nós também temos um tempo para o nosso desenvolvimento. Então, essa condição assim de ir observando o nosso livre-arbítrio, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela. E é bom ir observando assim que quando nós fazemos coisas nobres, coisas boas, um sorriso, uma palavra, um jeito bom, lembramos daquilo com um tempo. E quando aquele outro encontra conosco, no período seguinte, fala daquela época boa. Quer dizer que tudo que nós fazemos fica agregado na nossa alma. É isso que nós tínhamos que lembrarmos. E tem que lembrar de uma coisa bem importante, que não tem injustiça. Porque todos nós sabemos do equilíbrio. Quando entra o raciocínio, então a pessoa esquece desse equilíbrio. Mas cada um tem que lembrar assim, que num período seguinte, ele terá que colher. As situações difíceis que apresentam, cada um tem que lembrar assim, que aquela roda do destino, para aqueles está atuando.
Mas não quer dizer que para nós que estamos vendo, a nossa roda do destino não atuou ainda. Então cada um é que tem que ser muito cuidadoso. Aquela referência que Jesus se encontrava numa localidade e aquele costume de apedrejar quem cometia delitos pela conduta de comportamento que nós julgamos que aquele delito é errado. É isso que cada um tem que entender. Então nós fazemos avaliação do que nós achamos que é errado. Então aquela mulher ia ser apedrejada. Então pergunta para Jesus, e ele fala que aquele que não tem nenhuma transgressão, para jogar a primeira pedra. Então aos poucos aquela multidão foi sendo dispersada. É isso que nós precisamos de entender. Então as avaliações que nós fazemos, nós precisamos de sermos muito cuidadosos conosco mesmo, porque nós vamos ter que colher. Então, quando a gente vê assim o jovem, a jovem, no seu período de formação, com aquela vontade, aquele ímpeto, aquela condição assim de não serem corrompidos, que depois mudam por influência. É isso que nós precisamos de entender, porque trouxeram esse ímpeto, essa coragem, essa coisa boa para a sua vida e depois mudam. Então o que fizeram com que mudassem? Livros, influências, amigos, chamados amigos. Então essa naturalidade, por isso que muitas vezes nos relacionamentos eu falo assim que o filho precisa de relacionar, socializar, mas eu falo com quem? Porque dificilmente tem uma moradia que tem uma condição boa para que aqueles filhos, relacionando com aqueles daquela outra moradia, ficam melhores, porque naquela moradia tem nobreza, polidez, coerência. Então não é relacionar com quem? Porque no período da juventude, então não serem corrompidos. E é bem grave assim, porque a nossa conduta, por nós descuidarmos, por colocarmos o raciocínio na nossa frente, então aquela condição assim de cálculos, de achar que outra coisa, então é trabalho do raciocínio. Porque quando o Espírito manifesta, a pessoa não pensa. E a gente vê o Espírito manifestando na nossa moradia, com aquele trabalho que existe todos os dias na nossa moradia. Existem outros lugares também, mas nós temos a vivência diária, que é o trabalho do Espírito. No caso, muitas vezes, da preparação do alimento. As pessoas comem daquele alimento que foi preparado na moradia muitas décadas. Então a atuação do Espírito, essa atuação vai possibilitando durante a vida a pessoa não ser corrompida. E ela ir desenvolvendo maneiras para ela mesma, para que ela não sofra influência na vida externa. Ela ter o seu propósito. Cada um tem que lembrar assim, que quando nós vamos transgredindo, nós vamos acumulando coisas dentro de nós. E como temos um tempo para nos libertarmos, para voltarmos para a pátria do Espírito, se essas coisas que foram transgressões, que outros ficaram prejudicados, ficamos agregados. Então quer dizer assim, vamos ficar pesados. Então não teremos possibilidade de subirmos. Quer dizer que existe essa relação assim, né? Da luz e das trevas. Então, a escuridão e a clareza. Quer dizer que quando um espírito trabalha de uma maneira que ele tem clareza, então é diferente daqueles que trabalham que não têm clareza. O trabalho que não tem clareza é quando uma pessoa comporta de maneira que outro espírito humano fique prejudicado. Então, aquela condição bem importante assim, né, que a pessoa não é obrigada a falar. Mas quando ela fala, ela tem que cumprir aquilo que ela falou. E se ela não executou aquilo que ela falou, ela fez um comprometimento. E todos aqueles que ouviram esse comprometimento, agora está esperando que esse cumpra aquilo que foi falado. Isso é bem simples assim.
Então, quer dizer assim, toda época nós sabemos da importância que existe quando a pessoa fala e ela cumpre. Quando criança, fica bem fácil assim de observar na formação das crianças. Então, aquele que fala e cumpre, ele tem um valor entre aquele grupinho. Aquele que fala e não cumpre, ele não é tratado com valor. Então, quer dizer assim que no amadurecimento, na fase madura, se a pessoa continua tendo comportamento assim, ela vai agregando coisas ruins para ela mesma. Como nós temos o tempo de amadurecimento, se nós não conseguirmos desviar desses caminhos difíceis, então a pessoa vai ficar presa com o procedimento que ela teve. O ser humano e seu livre-arbítrio. É da responsabilidade individual a pessoa voltar para a pátria do espírito e ela tem a condição todo instante. Isso é bem importante assim, porque quando existe um instante de lucidez e a pessoa é auxiliada, mesmo ela não tendo comportamentos bons, mas mesmo assim os auxílios se encontram nas proximidades. Então a referência que nós temos é que foi um milagre. É assim que nós ouvimos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que mesmo ela tendo comportamento que não é bom, ela poderá ser auxiliada. Para isso tem que ser aquela condição de ser séria verdadeiramente. E essa condição é muito difícil, porque nos relatos da história eu só conheço um que teve um instante verdadeiro que redimiu uma situação anterior, porque ele compreendeu a sua vida. O comportamento que ele teve e a punição que ele estava recebendo. Ele compreendeu. Então, o ser humano e seu livre-arbítrio é bem importante assim. A gente lembrar assim, o jeito que nós somos. E se nós melhorarmos, nós temos a oportunidade de ser auxiliados. Se não melhorarmos, não tem como auxiliar. Então, quer dizer assim, ter nobreza, ter polidez, ser auxiliado, é o que nos dá a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito. É isso que nós precisaríamos de compreender, porque tudo que vem do Criador é bondade, é amor. Podemos observar com todos os atos. Com qualquer coisa que a pessoa tenha um comportamento bom, ela ainda recebe mais ainda, porque no comportamento bom, com o seu semelhante, aquele semelhante fica feliz e aquele dá um retorno para ela de felicidade. Anos e anos depois, tudo isso é lembrado. Mas quando falta esta bondade, quando falta o amor verdadeiro, então entra também um desequilíbrio dentro da pessoa. O Criador nos possibilita dois caminhos: o caminho da alegria e o caminho do sofrimento. Porque na alegria a pessoa vai caminhando mais facilmente. E quando ela faz as suas responsabilidades com alegria, ela envelhece e ela é considerada. Aquele que não faz com alegria as suas responsabilidades, entra dentro da pessoa uma desarmonia. O que acontece? A pessoa entra também a insegurança, porque com a falta de harmonia no funcionamento do corpo, desequilibra e a pessoa sabe que ela não pode contar com o corpo dela. Fica bem fácil assim de observar aqueles que passaram por limitação física. Mesmo apresentando na fase de maduro, de jovem, fala assim que não pode mais contar com o corpo como contava anteriormente. Entrou uma limitação. Essas referências nós precisaríamos de aprender para nós. Aquela condição bem importante assim, né? Quando os enviados são martirizados, são crucificados, acontece assim. Os espíritos humanos veem naquele que ainda tem a nobreza, a polidez, a bondade que irradia deles. E como o espírito humano perdeu essa coisa maravilhosa, então em vez de entrar na condição que é aquela palavra humilde, porque a humildade não é a pessoa morar naquele bairro ou ter aquela profissão.
A humildade é aquela condição da pessoa perceber como ela se encontra e para ela sair daquela limitação, o jeito que ela tem que fazer, esse procedimento. É isso que cada um precisa de entender. Então, esse procedimento para sair da limitação, quer dizer que a humildade é esta condição, porque a pessoa se encontra naquela condição de ser auxiliada. É isso que nós precisamos de entender, porque no comportamento de criança a gente vê assim, a criança passando por uma limitação e o adulto quer auxiliá-la, o jeito daquela criança, o adulto então fala, então deixa ela assim. Aquela criança somos nós hoje. É isso que nós precisamos de entender, melhorarmos essa naturalidade, essa coisa importante que precisamos de ter. Então, voltar para a pátria do espírito, o espírito de cada ser humano não pode ter máculas. E isso a pessoa tem que entender assim, porque a origem do espírito é uma condição superior, uma condição nobre, elevada. Então quer dizer que as transgressões só encontram na matéria grosseira. Não tem transgressões no plano superior. O que é o procedimento da transgressão? Colocar o raciocínio em primeiro lugar. É isso que nós precisaríamos de entender. Quando colocamos o raciocínio em primeiro lugar, atrapalha, porque entra os cálculos, entra aquela condição de como é que nós vamos ser vistos pelos outros. Mas quando entra o indivíduo, aquela condição natural, assim, que a pessoa tem que caminhar na sua vida, e a gente vai observando assim, o jovem apresenta limitação, depois com as responsabilidades que ele vai tendo, ele vai tirando aquelas limitações. Mas se ele descuida, aquelas limitações acompanham a vida toda. E é bem grave assim, porque não mudou de fase. Então não teve o amadurecimento. A gente pode observar assim, que um fruto tem que ser colhido do pé na época certa. Se colhe aquele fruto antes, ele também não apresenta a condição do amadurecimento. Então ele vai apresentar uma serventia relativa. Se tivesse tido o amadurecimento, a serventia seria diferente. Nós somos assim. É isso que cada um precisa de lembrar. Então aquela condição assim de possibilitar que a pureza flui de nós. A pureza não é a bondade, agora eu vou ver em todo mundo a pureza, não é isso. É a minha maneira de ser, o jeito que eu atuo, que é aquela condição muito importante assim, que a gente vai observando assim, aquele que gosta de animais, ele tem uma pureza, e onde ele for, o animal aproxima dele, com uma forma de carinho. Aquele que não trata bem o animal, onde ele for, se o animal pode, o animal distancia. Quer dizer que a pureza é essa condição interna que irradia, aquela condição que mantém-se desperto a vida toda. Então não é para a pessoa ser descuidada com as suas responsabilidades, porque ela agora julga que ela tem a pureza. O ser humano e seu livre-arbítrio é uma condição bem importante, assim, a responsabilidade de cada um. A natureza do espírito humano é uma natureza superior. Então, a nossa caminhada pela criação, nos possibilitando, assim, ter a pureza na nossa vida. Porque nós sabemos, assim, que existe muito essa referência de uma mão boa. Então, aquela pessoa, quando ela faz um plantio, fala assim que ela tem uma mão boa. Então, é isso que nós precisamos de entender. O jeito que aquela pessoa atua com aquele plantio, a gente vê que aquele plantio ficou bom. E é bem interessante, porque quando a gente observa uma foto de uma criança pequena, recém-nascida, aquela criança está nos braços da tia, depois tira foto com aquela criança nos braços da mãe, depois a foto tira os braços da avó. Então quem observa direitinho vai ver assim que
A tia, a criança não ficou confortável. A mãe, a criança ficou melhor. Nos braços da avó, aquela criança ficou melhor ainda. A gente observa pelo corpinho, pelo rosto da criança. Então o que acontece? A naturalidade. Então essa naturalidade possibilita essa condição de tudo que a pessoa vier a fazer e com a experiência fica melhor. Então a dedicação em conhecer o livro na luz da verdade, de observar o procedimento que nós precisamos de ter para o nosso destino ser melhor. Então o ser humano e seu livre-arbítrio é esse trabalho. Então o desenvolvimento para o espírito humano se encontra na matéria grosseira. E aquela condição bem importante assim, do equilíbrio que existe, de nós termos aquilo que nós precisamos, e isso possibilita aquela condição bem importante assim, de voltarmos para a pátria do espírito numa condição melhor, o livre-arbítrio. Então aquela condição assim, se a pessoa melhora, o comportamento anterior que a pessoa teve, melhora também. Porque dentro daquela pessoa não tem mais aquela possibilidade das fases difíceis da vida apresentar naquele corpo. Então, nós temos que ir melhorando. E a melhor a pessoa tem que lembrar assim, os conceitos que nós recebemos, a pessoa tem que ser muito cuidadosa, porque muitos e muitos conceitos não estão corretos. É só observar o jeito que nós estamos atuando. Então, ter a bondade dentro de nós e ter o discernimento, é isso que precisamos de ter. Aprender a diferenciar. E a diferenciação a gente vai observando assim que está com o espírito, que tem aquela referência muito importante que fala assim, a primeira impressão é a certa. Depois vai entrando dentro da nossa vida os julgamentos. Depois não dá certo lá na frente porque entrou o julgamento. Então aquilo que nós vimos no primeiro instante, nós tiramos e deixamos o nosso raciocínio ir tomar conta. Tomou conta, depois lá na frente não vai dar certo. Então a centelha que saiu para o seu desenvolvimento e na parte mais fina da matéria, ela teve o seu invólucro. Esse invólucro pôde tornar-se o corpo humano, tornou-se o ser humano. Então o ser humano caminhando pela criação, ele vai adquirindo as experiências. Então ele tem que ser muito cuidadoso, porque se ele vai adquirindo a experiência, ele vai seguindo determinadas direções. E ele precisa de fazer o alinhamento se aquela direção está correta. Então quer dizer assim, a bondade do Criador nos possibilitou o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, de podermos fazer a referência daquilo que nós precisamos. É isso que nós tínhamos que entender. Se esse conceito, esse caminho que eu estou caminhando é o caminho correto. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que ir caminhando e fazendo as referências. A bondade, o que é a bondade? Então, muitas vezes, os pais acham assim que, por estar possibilitando para os filhos, eles estão possibilitando e aqueles filhos serão bons. Então precisa de ver se aquilo que está sendo possibilitado vai fazer com que os seus filhos cresçam. Então o amadurecimento, essa naturalidade que tínhamos que ter conosco a vida toda. E toda época nós sabemos assim que precisamos de ter um alinhamento. Na nossa moradia, nós sabemos assim que todos os dias tem uma refeição nova. Então nós não cansamos porque todos os dias a refeição é nova. Então quer dizer que teve uma boa vontade para aqueles que são os moradores daquela moradia. Então todos os dias nós tínhamos que fazer esse trabalho de observar a nossa maneira. E é bem importante assim, porque à medida em que o corpo físico vai tendo os seus anos, as suas décadas, vai tendo também as limitações. Então a pessoa acha assim que depois ela terá tempo, mas tem a limitação de perceber como é que nós nos encontramos. Porque quando a pessoa tem uma determinada idade,
Então ela vê antes, mais rapidamente, o impulso dela, a coragem, o discernimento. Depois vai entrando as reflexões. Então a pessoa vai tendo ponderações. E muitas vezes nós ouvimos assim que a pessoa fala, vou deixar assim. E depois, mais tarde ainda, nós ouvimos assim que com a época que a pessoa já tem de idade, ela fala que não quer mais nenhuma demanda. Quer dizer, assim, a pessoa está mudando o nível em que ela se encontra e ela sabe, assim, que o período dela já se encontra numa fase de o seu corpo de matéria grosseira ficar. Então, a condição de conviver com as coisas que podem deixar e as coisas que precisam de atuar. Então, a responsabilidade é sempre individual. E é bom a pessoa ir lembrando que a responsabilidade maior é com ela mesma. E que toda época o Criador nos possibilitou os auxílios, de todas as maneiras, independente do comportamento que a pessoa vem tendo. Se ela tem instantes de bondade dentro dela, nesses instantes também apresenta os auxílios para ela mesma. E a bondade que existe. E muitas vezes nós sabemos assim que muitas realizações não se concretizam porque nós estamos recebendo auxílio. É isso que nós tínhamos que lembrarmos assim, essa naturalidade que existe. Então, observar aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos de conquistar. Voltar para a pátria do Espírito, as transgressões que cometemos, essas transgressões precisam de serem recompensadas, de preferência com aqueles com quem nós transgredimos. Outra coisa bem importante assim, é a própria pessoa é que tem que fazer o trabalho de verificando o caminho que ela está caminhando. E é bom a pessoa lembrar que tem um ensino que fala assim, todos os conceitos que nós criamos, que cultivamos, agora a pessoa tem que fazer um trabalho de ir verificando se aquilo tem uma utilidade para ela. Então quer dizer assim, quando aquela criança ou aquele adulto ouve que não adianta falar porque ele não cede, então dentro dele ele construiu uma barreira, impedindo que o auxílio aproximasse. Então nós temos que tirar essa barreira de dentro de nós. Isso a pessoa precisa de lembrar, sim, que não está relacionado a pessoa agora desfazer dos seus bens, ou agora a pessoa passar a aceitar tudo o que oferece a ela. Não está na condição da pessoa poder possibilitar que o seu espírito manifesta. Porque quando o espírito manifesta, é aquela condição bem importante. Ele muda a norma do tempo e do espaço e ele vê antes aquilo que precisa de ser visto. É isso que nós tínhamos que trabalhar dentro de nós. Quer dizer, ver antes aquilo que vai nos possibilitar uma elevação para nós mesmos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição de ver aquilo que nós precisamos. Então a nossa caminhada, os auxílios se encontram nas nossas proximidades. Cabe a nós mudarmos o jeito que nós somos para poder ter aquela condição de ter um livre-arbítrio, que nós tenhamos aquela alegria de estar colhendo aquilo e de ter aquela condição bem importante que das fases difíceis que nós construímos, agora nós temos uma condição bem importante de mudarmos. Então mudou dentro de nós, nós somos outros, aquela fase difícil não tem como aproximar de nós. É isso que nós precisaríamos de entender. Então as fases difíceis, elas não vão aproximar de nós, porque dentro de nós já tem uma repelência natural. Então aquela naturalidade assim, de não possibilitar que outros interfiram na nossa vida de maneira errada. Estuda o livro Na Luz da Verdade.